Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um Papo Sistêmico. Hoje o assunto é polêmico, hein? Seus filhos não são seus confidentes. Seus filhos não são seus amigos. Seus filhos não são nem seus amigos, nem seus melhores amigos. Vamos lá? Vamos começar mais um Papo Sistêmico? As mães, né? Vamos lá, cadê as mães, né? Será que as mães vão gostar desse tema? Mas não é só para as mães, não. Obviamente, todos nós somos filhos, né, gente? Então, como filhos, nós também vamos perceber qual que é o reflexo de tudo isso que eu vou falar aqui na nossa vida e o principal. Quando a gente fala de sistêmico, a gente está falando também de transgeracional, não é só do relacional, né? Então, aquilo que nós vivenciamos muitas vezes, nós podemos passar para a próxima geração. Será que a gente tem que ensinar falando? Não necessariamente. Aquilo que a gente passa para as próximas gerações, no que a gente não fala, no que não é dito, no segredo, no que fica implícito, tudo isso também é importante dentro do sistema familiar. Então vamos lá, pessoal, deixa eu colocar o tema aqui. Hoje o tema é quente. Olha só, eu fiz uma postagem, não sei se você chegou a ver essa postagem, mas é sobre ela que nós vamos falar hoje. Na verdade, o que eu trouxe no post é só uma das coisas que eu quero falar hoje, né? Mas o tema do post foi: seus filhos não são seus confidentes. Olha só que interessante. Então é sobre isso que nós vamos começar falando, mas nós vamos falar do processo de parentalização. Você já ouviu falar o que é parentalização? Eu até deixei uma caixinha nos stories lá perguntando, né, gente, o que é parentalização? Como é que isso te afetou? Nós vamos saber já já. Deixa eu colocar o tema então, vamos lá? Seus filhos não são seus confidentes, exatamente. E isso gerou um bafafá louco no post. Foi o post, um dos posts mais curtidos até hoje aqui no nosso Instagram, mais compartilhado. E eu creio que esse é um tema, então, relevante para a gente conversar. Antes da gente partir para o tema, compartilha com pelo menos uma, duas pessoas para a gente começar, para mais pessoas se beneficiarem disso que a gente vai conversar aqui. Vamos lá, então? Pessoal, como eu estava dizendo, então, nosso tema é: seus filhos não são seus confidentes. Quando nós falamos seus filhos não são seus confidentes, aí a gente tem a abertura, vamos dizer assim, da visão sistêmica para falar de vários processos sistêmicos, vários, inúmeros. Mas eu quero falar de um especificamente, que é a parentalização. Deixa eu começar então falando para vocês o que é parentalização. Bom, quando a gente fala de parentalidade, obviamente nós estamos falando de pai, mãe, função. Dentro do sistema, nós desenvolvemos várias funções, né? A gente é esposa, marido, ao mesmo tempo a gente é filho, a gente também é mãe, pai, né? Irmão, irmã. Então a gente tem várias funções dentro de um sistema. E tem a função paterna e a função materna. Essas duas funções são as funções dos pais. É a função paterna. Daí vem esse nome de parentalização. O que então é essa parentalização? Vocês sabem o que é essa parentalização? Qual que é esse processo que acontece adoecedor e adoecido dentro de um sistema, que é a parentalização de filhos? O que é isso, parentalização de filhos? Quando filhos que são menores, que vieram depois, começam a fazer e a exercer função ou funções, tanto de pai quanto de mãe, dentro do sistema. E aí eu costumo dizer que eles têm que crescer, eles são forçados a crescer, a amadurecer, não para ficar do mesmo tamanho do pai e da mãe, mas para ficar maiores. Por quê? Porque na maioria das vezes não é só um filho que cuida dos outros irmãos, por exemplo, que é uma função parental. Não é só cuidar de algumas funções da mãe ou do pai. Não, muitas vezes é cuidar do próprio pai e da própria mãe.
Então, essa parentalização, muitas vezes, não é só de filhos que precisam ocupar o espaço, a função de pai e de mãe para os outros irmãos, né, para os seus iguais no sistema, como eles têm que, além de crescer para dar conta disso aqui, do horizontal, né, que é ali tomar conta dos seus iguais, eles têm que crescer e cuidar também de pai e mãe. E nós vamos falar se isso é saudável ou não. Gente, ok, mas por que eu tô falando isso? O que tem isso a ver com o post? Então vamos lá, vamos entrar no post propriamente dito. Seus filhos não são seus confidentes. Seus filhos não são seus confidentes. E eu no post disse o seguinte: busque alguém do seu tamanho, da sua geração, para você se desabafar. Eu sei que nós estamos vivendo momentos muito tensos de uma dificuldade dentro do sistema, porque a gente está tendo que reorganizar as funções. Então a gente nem consegue mensurar o que está acontecendo nas famílias, a gente não consegue nem imaginar, né, o grau, a intensidade com que essa pandemia está afetando, inclusive, as funções do sistema. Porque tem filhos hoje que estão precisando sair das suas funções de filho para entrar nas funções de pai, mãe, né, muitas vezes para cuidar dos seus irmãos ou dos próprios pais. E isso é interessante porque dentro de um sistema, o sistema vai se reorganizando para dar conta, né? Para dar conta de sobreviver, para dar conta de continuar a vida, vamos dizer assim, né? Mas nesse processo de parentalização, por exemplo, nós temos muitas dinâmicas nocivas que vêm já de uma estrutura transgeracional, que já vem de padrões adoecidos do sistema e que a gente vai reproduzindo sem perceber. Então a gente não faz ideia o quanto, gente, o quanto na pandemia nós estamos tendo processo de parentalização de crianças, que são crianças que pela força da situação, do contexto, por qualquer motivo, estão sendo forçados a entrar na função de pai e mãe em vários contextos, né? Inclusive de cuidar também muitas vezes do próprio pai e da própria mãe. Tem crianças hoje que estão precisando trabalhar para colocar também um sustento em casa e de alguma forma tem pais doentes, precisam ajudar. Gente, nós não estamos aqui para condenar nada, ok? Quem somos nós para condenar alguma coisa, né, gente? Quem dera a gente pudesse resolver os problemas, não é isso, tá? Então a gente não está condenando, até porque esse não é o objetivo da sistêmica. O objetivo da sistêmica não é culpar ninguém. Ah, minha mãe fez isso comigo, olha o tanto que ela foi má, tanto que ela foi errada, desequilibrada, ou seja, não teve equilíbrio dentro do sistema. Não, nós estamos aqui para culpar ninguém, nós estamos aqui para entender processos sistêmicos e fazer diferente, né? Principalmente para nós que somos adultos e podemos fazer escolhas diferentes, como também podemos continuar nas próximas gerações com uma dinâmica diferente, menos adoecida, ou seja, mais saudável, ok? Então, seus filhos não são seus confidentes. Já começo por aí, porque quando nós falamos de confidências, e ali no post eu citei 3, né? Confidenciar a vida sexual, falar da vida sexual sua com seu marido, né? Ou falar da vida sexual com qualquer outra pessoa, falar da vida sexual, pais que falam da vida sexual para filhos, pais que levam briga do casal para os filhos, né? Isso é uma dinâmica, gente, que a gente pega muito. Uma vez eu atendi uma menina, me veio aqui mais fortemente a lembrança, que ela estava, gente, a ponto de surtar. E no atendimento da família, normalmente o atendimento de família é em família, né? Mas tem alguns casos específicos que eu gosto de ter um encontro individual, pelo menos com cada um. E no encontro com essa menina, tinha ali por volta de 13, 14 anos, ela estava tão adoecida, gente, tão sobrecarregada, que ela já estava pensando até em tirar a própria vida. Olha isso.
Olha a força disso que eu tô falando para vocês. No trabalho que a gente foi fazendo, uma das coisas que ela trouxe foi: eu não aguento mais. Eu não aguento mais ter que suportar a minha mãe trazer as brigas dela com o meu pai para mim. E ela falava chorando: eu não sou a mãe dela, eu não sou amiga dela, mas ela não tinha força para falar não para a mãe. Ela não tinha força de falar: mãe, por favor, você tá me adoecendo, eu não sou a melhor pessoa com quem você vai se abrir, eu não sou a melhor pessoa para você pegar conselho, eu sou só uma criança. Mas foi aí que a mãe muitas vezes teve um ponto cego. A menina era muito madura. Então, quando isso foi trazido ali para aquela mãe, uma das frases dela foi: mas ela é tão madura, eu nunca imaginei que eu estivesse numa dinâmica tão adoecida com a minha filha, porque ela é tão madura. Não é que ela é madura, ela teve que ser, ela teve que amadurecer. Por quê? Lembra da dinâmica? Um que é menor tem que crescer, gente, tem que amadurecer na marra. Para quê? Para dar conta, ele já tem uma missão ali naquele sistema, que é de salvar, muitas vezes, o sistema. Então, eu falei de mães ou pais que confidenciam vida sexual, isso é abuso. Isto é abuso sexual. Ai, a Sara agora ficou louca. Não, abuso sexual psicológico. Todas as vezes que nós trazemos para uma criança, para um adolescente, algum conteúdo que eles não estão ainda cronologicamente, cognitivamente, comportamentalmente preparados para elaborar, para assimilar, para decodificar, isso é abuso sexual. Então, quando um pai, uma mãe vem falar da sua vida sexual para os seus filhos, isso é abuso sexual. Quando o pai ou a mãe briga, né, ou os pais brigam, ou briga com o namorado, briga com alguém, às vezes não tem outra pessoa da sua idade com quem conversar, principalmente nessa época de pandemia, né, gente, que a gente tá aqui fechado, às vezes por qualquer motivo não tem com quem conversar, vai desabafar com os filhos. Gente, isso é tão nocivo. É a gente jogar em cima dos filhos um conteúdo que eles não estão preparados para assimilar. E não é nem porque não estão preparados. Hierarquicamente, gente, dentro de um sistema, quem confidencia com quem? É os pequenos que confidenciam com os grandes. É os pequenos que vêm pedir socorro para os grandes. Ou são, né? São os pequenos que confidenciam com os grandes. São os pequenos que vêm pedir ajuda para os grandes, né? São os pequenos, ou deveria, né, gente? No mundo ideal, saudável, de família, deveria ser os grandes que ajudam os pequenos. Os grandes é que socorrem. Então, olha como que essa frase, né, de seus filhos não são seus confidentes, está diretamente relacionada a esse processo de parentalização. Outro processo que adoece: contar problemas, ficar falando lá da infância, o tanto que você sofreu. Uma coisa que acontece, gente, lembra que nós não estamos aqui condenando os pais, as mães, os avós, não. Estamos fazendo um alerta para dinâmicas adoecidas que precisam parar, né? Que precisam ser substituídas aí por dinâmicas mais saudáveis. Então, tem muita aquela questão: na minha época, não, porque na minha época eu tinha que andar 10 quilômetros com a lata de água na cabeça, eu mesmo que tinha que fazer, e eu sofria, e eu machucava as minhas mãos, e eu sofri. Sem perceber, os pais, eles vão contando tanto que era difícil a vida, mas com muitos detalhes, né? Vamos dizer assim, com uma riqueza de detalhes que quase que colocam os filhos lá naquela cena de novo. Eles até mentalizam, eles até visualizam o pai, como é que era. E onde que eu quero chegar com tudo isso? Onde que a confidência com os filhos contribui para esse processo adoecido de parentalização? Já está implícito que cada criança que nasce no sistema nasce para beneficiar de alguma forma a família.
Opa, como assim? Uma criança, ela já nasce com uma missão dentro do sistema. Muitos já vêm porque a mãe estava se sentindo sozinha na relação, ou o pai estava se sentindo sozinho, e na tentativa de reconexão desse casal, na tentativa de reaproximação desse casal, engravida. Ou porque está se sentindo sozinha, ou porque quer, como a gente costuma brincar aí, né? Quer segurar o marido, quer prender o marido ou o namorado, né? Às vezes isso é uma dinâmica que a gente já está cansado de saber que existe, inconsciente ou conscientemente, né? Muitas mulheres que engravidam para segurar o marido, para ver se segura o namorado ou para ver se casa, enfim, qualquer coisa, gente. Ou teve alguma perda nesse sistema, por exemplo, às vezes perdeu a mãe, perdeu o pai, aí de repente chega o filho, a filha, para quê? Para substituir, para consolar, para preencher aquele vazio. Ou às vezes a família está um caos. A família está um caos. O casal está um caos, de repente chega uma criança e essa criança já vem com essa missão realmente de acudir, de salvar aquela família. E nesse processo inconsciente da família, na maioria das vezes inconsciente, nós começamos, sem perceber, como eu já disse, é uma dinâmica muito mais inconsciente do que consciente, a gente começa a fazer o quê? Aí colocando nos filhos, primeiro, as nossas expectativas, as nossas dores. Lembra que eu disse que muitas vezes é transgeracional? Se a minha relação com a minha mãe não foi boa, eu vou então ter um filho para projetar, né, a minha mãe, aquele filho passa a ser a minha razão de viver, passa a ser a missão de vida dele me fazer feliz. Então, já está implícito no sistema que as crianças que nascem, elas já vêm para beneficiar, para agradar, para salvar a família de alguma forma. Falando de parentalização, eu já estou falando de missão. Por quê? Porque dentro do sistema a gente já nasce com uma missão muitas vezes. E essa missão, muitas vezes, gente, é de salvar a família. Lembra de você quando você era criança? Consegue pensar aí em você? Gente, para criança, tudo que ela mais deseja no mundo é pertencer ao sistema, é ser amada, é ser querida, é fazer o que o pai e a mãe desejam, sonham. Então já está implícito também poupar o pai e a mãe das dores, dos problemas. Já está implícito para aquela criança salvar a mamãe e o papai daquelas dores, daqueles problemas. Já vem implícito que a criança tem que, de certa forma, por amor, fazer o que está difícil para o pai e para a mãe fazer. Que na maioria das vezes é ser pai e é ser mãe. Então, nesse processo todo que a gente já nasce com uma missão, o sistema já se organiza, eu já entro nessa posição de salvador pequenininho, lá do ventre já começa essa dinâmica. Mas aí, conforme a criança vai crescendo, a dinâmica que a mãe já carrega ou que o pai já carrega, já vai refletindo nessa relação com a criança, que é o quê? Eu confidenciar as minhas dores, eu confidenciar os meus sofrimentos, eu confidenciar os meus problemas com o marido. Você lembra de você? Como que foi isso para você na sua infância? Você também, assim como eu e todos os outros seres humanos, mas agora trazendo, né, chamando para a nossa consciência, você também tinha esse desejo de agradar a família, de fazer o papai e a mamãe felizes? A gente tem, né, gente? Mas pensa sobre isso, entre em contato com esse material emocional aí dentro de você. Porque fica mais fácil a gente perceber o quanto nós estamos inseridos nessa dinâmica de salvar quando a gente se dá conta dela. Gente, só quem é filho parentalizado para saber o que é isto. Só um filho ou uma filha parentalizada para saber o fardo, o peso
e o quanto isso paralisa a nossa vida. Porque a gente já chega no sistema com uma missão, e aí a gente ainda recebe toda essa carga por meio do que é dito, por meio do que é falado, por meio do que não é falado muitas vezes. Se a gente lembra como é que era a nossa infância, se a gente lembra o quanto a gente amava, ou o quanto a gente gostaria, né, de apagar aquele sofrimento do pai e da mãe, né? O quanto a gente gostaria que a vida do pai e da mãe fosse diferente. Só quando a gente consegue entrar em contato com isso é que muitas vezes a gente consegue perceber que esse processo é adoecedor, sim. Muitas pessoas ali naquele post que eu fiz vieram defender, né? A ideia de que, imagina, é claro que os filhos, por amor aos pais, precisam sim ouvir os pais, consolar os pais, precisam sim, né, quase que devolver um pouquinho de todo o amor que os pais já deram. Vamos pensar sobre isso? Escreve aí para mim, essa dinâmica ela é saudável ou ela é doentia? Filhos, e aqui eu nem estou falando de idade, viu, gente? Claro que a gente foca mais em criança, em adolescente, mas vamos falar de nós, adultos. Vocês acham que é saudável ou doentio? Por exemplo, eu chegar na casa da minha mãe e ela despejar tudo em cima de mim. Porque ela tá doente, porque ela tá com dívida, porque ela tá sofrendo, porque ela divorciou, porque ela brigou com o marido, porque ela no trabalho dela não tá bom, porque... Tudo em exemplos, né? É saudável? Poxa, Sara, mas você já tem 37 anos, imagina, você não é uma criança mais não, você dá conta de lidar com isso? O que idade cronológica tem a ver com estrutura emocional, gente? Eu posso ter 50 anos e ser pesado para mim ouvir o que a minha mãe tem a dizer. Por quê? Porque muitas vezes nós, gente, já estamos com todas as feridas da infância. Nós já sofremos, passamos pela vida, já fomos parentalizados, já fomos obrigados a sair da nossa função de filhos para exercer função que era de pai e de mãe. E é pesado para a criança ter que sair desse lugar, muitas vezes ter que deixar de brincar, para cuidar de coisas. E aí quando a gente fala de famílias mais pobres, isso ainda é muito mais difícil, porque às vezes os pais não têm nem com quem deixar os filhos mais novos. Às vezes tem um filho que é de 9, que é de 7, que já tem que tomar conta de um, que é de 1, de 2, de 3. E aí eu tô falando literalmente de uma função parental, né? Ou simplesmente tem aqueles filhos que vão sendo, pouco a pouco, colocados nesse lugar e eles, por amor, querem ficar nesse lugar inconsciente de salvar papai e mamãe. Então, será que é saudável? Gente, e quando eu falo de parentalização, eu não estou falando só de confidenciar aquilo que é negativo, não, viu? Quando eu falo de parentalização, que é um filho que entra numa função parental, de pai ou de mãe, na maioria das vezes para salvar o sistema por amor, para salvar a mãe, o pai, para poupar o sistema, para poupar o papai e a mamãe daquela dor, daquele sofrimento, na maioria das vezes, sim, vem de uma confidência ou vem de falas que remetem a sofrimento, a pobreza, a miséria, ao quanto era difícil. Olha o que seu pai está fazendo comigo. Seu pai sai todo dia, vai buscar outras, né? Seu pai me trai. Eu acho que seu pai tá me traindo. Ou seu pai tá fazendo assim comigo na hora do sexo e tá me machucando. Qualquer coisa, normalmente quando a gente comenta, tá um pouco mais focado no negativo. Mas parentalização, lembra que já vem de todo um sistema, que eu já falei, que já começa lá na missão, já começa lá no motivo pelo qual a criança veio ao mundo. Mas quando eu falo do tema do post de confidências, eu não estou falando só de coisas negativas, não. Quer ver uma coisa que parentaliza filhos à torta e à direito, que é o seguinte: meu filho, você é a razão da minha vida. Meu filho, você é a luz da minha vida. Você é meu porto seguro. Esses dias eu vi uma pessoa escrevendo isso. Acho que no dia do aniversário da filha, colocou lá
uma foto das duas, lindas, né, numa cena assim paradisíaca, na praia, sei lá onde, e escreveu: minha filha, meu porto seguro, minha razão de viver. Sem você eu não existo. Em outras palavras, você é minha vida, você é minha luz, você é o ar que eu respiro. Gente, o que essas frases querem dizer? Eu preciso de você. Eu preciso do seu amor, filho. Eu preciso que você cuide de mim. Você é a minha luz, você é a minha razão, o ar que eu respiro. Como que essa pessoa vai para a vida? Como que essa pessoa deslancha? Como que essa pessoa casa, vai embora e prospera? Como que essa pessoa corta o cordão umbilical com essa mãe sabendo que esse filho é a razão de viver dela? Como, gente? Então, olha o tanto que não é só confidenciar problemas que vai aumentando o nível de parentalização da gente, não. São também essas declarações de dependência emocional. Olha aqui que interessante o que foi colocado aqui para nós. Minha mãe fala que eu sou mãe dela. E aí? Tem gente que fala mesmo. Deixa eu contar para vocês uma historinha. Um caso que chegou para mim alguns anos atrás. Um jovem ali de uns 30 e poucos anos, talvez 32, 34 anos, queria muito casar. Queria muito casar. Já tinha comprado a casa, como ele foi contando, né? Já tinha comprado casa, já tinha carro, já estava estável no trabalho, já estava namorando há muitos anos, não via mais sentido em não casar, queria se casar, queria dar início ali à sua vida conjugal e a vida enquanto homem adulto, né? Separado da mãe, cortar esse cordão umbilical e ir para a vida. Não dava conta. Só que qual que foi a queixa dele quando ele chega para o atendimento? Eu não estou conseguindo lidar com a minha mãe. A minha mãe está me enlouquecendo. Ok, vamos entender o que isso quer dizer. O que significa isso? Minha mãe está me enlouquecendo. A minha mãe não aceita que eu me case. E ela está dizendo, todo dia ela me fala, você vai me abandonar? Eu sabia que ia chegar o dia que você ia me abandonar. Eu sabia que ia chegar o dia que você ia virar as costas para mim, seu ingrato. Olha tudo que eu fiz por você, eu te dei a vida. Gente do céu. Se tem uma frase que detona com a vida do ser humano, é você virar para ela e falar, eu te dei a vida. Como que a gente compete com isso? Me explica. Como que a gente compete com uma fala dessas? Eu te dei a vida. Acabou. Quase que não tem, a gente não tem nem argumento, né, gente? É verdade. Minha mãe me deu a vida. Eu devo. Então minha mãe me deu a vida, eu devo. Então eu não posso abandonar ela. Eu ir pra vida, eu me casar igual ela casou. Eu buscar uma independência financeira igual ela buscou. Eu sair de casa igual ela saiu. Eu ter a minha independência igual ela teve, se torna uma ofensa, se torna o que a gente chama de crime. É um crime imaginário. E acreditem se quiser, no atendimento ali sistêmico com esse rapaz, algumas sessões, eu fui entendendo o porquê de tanto conflito. A mãe já vem de uma história muito difícil, de muita dor. Como eu disse, ninguém aqui está condenando pai, mãe, não. A gente só vai reproduzindo aquilo que a gente dá conta. Fica por aí, porque se você fez alguma dessas coisas com seu filho ou filha e hoje está se sentindo culpado, não sai daqui que a gente vai falar sobre isso, tá? Esse filho, ele nasce, olha o contexto que ele nasce. A mãe tinha acabado de se separar, estava com uma filha pequena, uns 2, 3, 4 anos, né, de idade, e esse menino chega. E ela começa desde cedo a colocar na cabeça desse menino: você é meu príncipe. Eles se chamam assim. Ela chama ele de meu príncipe e ele chama ela de minha rainha. É a dinâmica deles. Né? Não estou aqui para condenar, estou explicando para vocês a dinâmica desse sistema. Minha rainha, meu príncipe. Você é a minha vida.
Eu tenho certeza, você é um filho tão bom, eu tenho certeza que quando eu ficar velha você vai cuidar de mim. É filho, como diz aqui na minha terra, né? É o filho homem, é o filho homem que cuida da mãe, né? É o filho que cuida da mãe. A filha não tá nem aí com a mãe, não. A filha é do mundo, mas o filho cuida da mãe. E ele cresceu ouvindo isso. E num determinado dia ele relata uma carta que ele escreveu para a mãe dele quando ele era criança. Claro que eu não tenho o teor dessa carta, nem lembro, mas resumidamente que o sentido da carta era o seguinte: sabe essas cartinhas que as crianças escrevem no dia das mães? Ele escreveu: minha rainha, eu sempre serei seu, eu sempre estarei com você, eu sempre vou cuidar de você, eu cuido de você. Eu sou o seu amor. E ele foi ali fazendo um contrato, literalmente, né, com essa mãe. E ele vem trazendo esse conteúdo assustado, aterrorizado. Como que ele ia sair daquela dinâmica? Porque primeiro ele devia a vida para a mãe. Então, vamos colocar assim em palavras bem babacas, assim, só pra gente... É golpe baixo, né, gente? É golpe baixo, fala eu te dei a vida. Aí é pra arrebentar mesmo. Por quê? Porque como que a gente vai argumentar contra isso, né? Então é uma sensação de dívida. E ele sentia literalmente aprisionado por aquelas palavras que ele disse. Ele carregava em si uma obrigação de permanecer com a mãe, de não ir para a vida. Ele queria muito se casar, ele já tinha toda a estrutura, já tinha anos de namoro, ele queria, gente. Ele queria, mas ele não dava conta de romper. Porque ele já vem com uma missão, vocês viram que ele já chega no momento em que a mãe se separou, ou seja, já não tem o marido, então ele já entra no lugar do marido. Não é para fazer sexo não, gente, estou falando do lugar da pessoa no sistema. Então, se ela está no lugar do marido, ela não está no lugar dela. Ela não vive a vida dela. Ela vive a função, ela vive no lugar do outro. A mesma coisa dentro de um sistema quando morre alguém no sistema e logo tem um nascimento. Eu não vou entrar nisso aqui hoje, mas no nosso caminhar sistêmico aqui a gente vai entender como que a gente precisa observar no sistema, falando aí de parentalização, falando de missão familiar, a gente tem que observar quem nasce, quem morre. Nascimento, morte, casamento, perdas, lutos, problemas financeiros. O que estava acontecendo na família, no sistema, no mundo, quando a criança chega? Isso já começa por aí, né? A questão da missão familiar. Mas quando os pais começam a confidenciar com os filhos dores que viveram, problemas de relacionamento, conflitos conjugais, quando começam a falar das suas dores para os filhos desejam salvar esses pais. Quando eu trago seus filhos não são seus confidentes, quando eu trago essa afirmativa, seus filhos não são seus confidentes, eu não estou falando só de uma filha, de uma posição de filha parentalizada, não. Estou falando também de lugar de uma profissional que lida com isso há anos, todo santo dia. É uma dinâmica, isso é assim. A sistêmica ela é muito determinista. São leis. A lei da hierarquia. Princípios hierárquicos. Sistema tem que ter hierarquia, tem que ter fronteiras claras. Acho que na última live ou anteriormente a gente falou sobre as fronteiras. Família tem que ter fronteira. Agora eu vou pegar num outro ponto super polêmico. Filhos não são amigos. Pronto, falei. Quem quiser achar ruim, pode achar ruim. Mas na sistêmica, essa é a percepção. Filhos não são amigos. Então vamos lá. Então quer dizer que eu sou pai, eu tô aqui no meu pedestal de pai e eles lá embaixo na posição deles de filhos, eu sou intocável. Não é isso, gente.
ter equilíbrio para entender as coisas. Filhos são filhos, pais são pais. Quando os pais se tornam amiguinhos dos filhos, se tornam melhores amigos, a hierarquia, ela fica comprometida. Não é que nós não podemos ser amigos dos nossos filhos, não é isso. Nós podemos, o problema é eu sair do meu lugar de pai e vir ser amiguinho e amiguinha dos meus filhos. Eu quero morrer, eu quero sair correndo, gente, de tanto que quando eu ouço essa frase eu preocupo. Ah, minha mãe nem é minha mãe, não, é minha melhor amiga. Ah, não, minha filha, nem parece que a gente é mãe e filha, nós somos melhores amigas. E meu filho e eu, nossa, nós somos grandes amigos. Será que tá tendo equilíbrio? Então o problema não é ser amigo. O problema não é ter uma relação amigável, mas é hierarquicamente saudável que os filhos sejam amigos dos pais. Mas os pais serem amigos dos filhos, aí é desequilíbrio. Os filhos virem confidenciar para os pais, pedir conselho, pedir ajuda, pedir socorro. Equilíbrio. Ainda que tenha coisas que também vai ficar em desequilíbrio se o pai ou a mãe quiser ajudar, porque aí vai interferir o lado emocional. Às vezes é muito melhor encaminhar para um profissional, alguma outra alternativa de alguém que possa ajudar. Por que eu tô querendo trazer tudo isso aqui, gente? Esse post, ele deu tanto bafafá. Eu acho que quem tá chegando aqui depois, no começo eu falei, né? Foi um dos posts mais curtidos, mais compartilhados. Nós tivemos 2.000 só de compartilhamento. Foi um negócio estrondoso. Sem patrocínio, gente. Falando de coisa orgânica, dos seguidores mesmo. Muita gente impactada em saber um pouquinho dessa dinâmica. E eu fiquei mais aterrorizada porque foi um post tão simples, assim, com informações tão pequenas, ínfimas, né, diante desse universo, contexto tão grande da sistêmica. Mas é porque as dinâmicas familiares, elas são adoecidas. E essa é uma dinâmica que nós invertemos muito. Gente, uma coisa é a gente ser amigável, ser amigo, sim, dos nossos filhos, mas isso não pode nos tirar do nosso lugar de pai e mãe, porque isso passando, né, é uma linha muito tênue, né, do amigável, do amigo para melhores amigos, para grandes amigos, né? É uma linha muito tênue que quando a gente vê, a gente está ultrapassando. E isso é pesado para os filhos. Os filhos, eles podem não verbalizar, mas é pesado. Então, imagina você. Até uma das questões que foram colocadas ali, mas uma das pessoas que não concordam com a visão e tá tudo certo. Se for feito comentário com respeito, com carinho, porque de ódio o mundo já tá tão cheio, né? Então, se for feito com respeito, com carinho, eu super aceito, super concordo, deixo o comentário, não excluo, converso com a pessoa, inclusive. Mas um dos comentários que foram feitos foi exatamente isso. O que tem? O que tem eu ir, por exemplo, na casa da minha mãe e ouvir ela um pouquinho, ouvir ela chorar as pitangas, ouvir ela chorar as mágoas. E aí, qual que foi a minha resposta? Eu falei, olha, se você é adulta e dá conta, ok, tranquilo, é a sua escolha. O problema é que a gente não dá conta, gente, é pesado. Aquilo que eu já falei, nós podemos ter 70 anos de idade, que diante dos nossos pais nós somos filhotes. Filhotes que querem ver os pais sem dor, sem sofrimento, sem problema. Então, diante dos meus pais, diante da minha mãe, eu sou um filhote. Ah, mas eu estudei mais, eu sou mais inteligente, eu nasci numa época diferente, com tecnologia. Minha mãe antigamente tinha esse papo, né? Ah, porque você é estudada, eu não sei nada, né? Ou não estudei, sei lá. E hoje em dia eu falo para ela, não, eu sou pequena aqui diante de você.
Não que eu sou pequena na vida, tá, gente? É só nessa hierarquia. Quem vem antes é maior, quem vem depois é menor. Então, hoje, eu olho para minha mãe como tem que ser, de baixo para cima. Não é de cima para baixo. Eu te salvo, mamãe. Eu faço por você. Eu quero tirar suas dores. Não, é de baixo para cima. Mamãe, você pode, você é forte, olha a sua força. Eu só sou forte, inclusive, porque eu sou resultado de você, da sua junção com meu pai. Então, nós precisamos, nessa perspectiva de pais e filhos, entender, gente, hierarquia. Quem vem antes é maior do que quem vem depois. Se você tem 20, 30, 40, 50 anos, se você é adulto, ou seja, você tem poder de escolha e você dá conta, ok. Agora, normalmente, é muito pesado. É muito pesado você se colocar na posição de alguém que vai ouvir desabafo de pai e mãe. E engraçado que muitas pessoas depois me chamaram ali no privado. Alguns eu dou conta de responder, outros, infelizmente, né, gente? Não tem como, infelizmente. E veio me falar. Se bem que eu acho que essa nem foi no privado, foi lá nos comentários mesmo, veio falar que a minha mãe joga tudo em cima de mim. E às vezes que eu já tentei falar para ela o quanto aquilo era pesado para mim, ela emburrava, ficava de mal, ficava sem conversar, ou seja, punia, porque o sistema tem isso, né, gente? Todas as vezes que a gente tenta fazer um movimento de mudança, todo o sistema vai ser afetado, todo mundo vai ter que sair da zona de conforto e se reorganizar, que é o que a gente chama de punição. O sistema pune. O sistema pune a gente quando a gente quer fazer sistema de mudança. Mesmo que esses movimentos de mudança, aliás, sistema de mudança não, movimento de mudança, né? A família nos pune sempre que a gente quer fazer um movimento de mudança, mesmo que seja para melhor. Por conta da homeostase familiar, que é o quê? Tá ruim, tá problemático, tá disfuncional, tá adoecido, tá doente, mas é assim que tem que continuar. Porque um movimentozinho de mudança vai modificar todos do sistema. Todo mundo vai ter que achar um lugar. E aí é desconfortável. Então, nós precisamos entender que todas as vezes que a gente quer fazer um movimento de mudança, ouça o que eu estou te dizendo. Você quer fazer um movimento de mudança para melhor no seu sistema? O sistema vai te punir. Não é só mãe, pai, é todo o sistema. O sistema vai punir, vai distanciar, vai jogar na sua cara o tanto que você é ingrato, né? Vai ficar de cara feia, vai excluir. Tem sistema que exclui mesmo. A pessoa morre pro pai, pra mãe, pros irmãos. Tem sistema que são tão hermeticamente fechados e inflexíveis que pune mesmo, vira aquela ovelha negra, né? Como já falamos da ovelha negra aqui, né, gente? Então, quando nós falamos de hierarquia, do equilíbrio, enfim, de todas as leis sistêmicas, inclui, gente, a nossa dinâmica diante dos nossos pais e a nossa dinâmica diante dos nossos filhos. O que você tem confidenciado com seus filhos? O que você tem falado para eles? Quais são as suas lamúrias? Quais são as suas reclamações? O que você tem falado? O que você tem trazido para eles no seu dia a dia? Você vai para eles confidenciar as brigas? Aí eu volto lá naquele caso daquela adolescente no começo. Já estava com pensamento suicida, de tanto que ela estava enlouquecendo no sistema. Em que a mãe, mas olha só, gente, olha o tanto que a dinâmica sistêmica ela é muito bem orquestrada. A mãe já vem de uma família onde ela é a super-heroína, onde ela é a mãe dos pais, mãe dos irmãos, ela é a toda-poderosa.
Ela é a suprema na família. Tem dinheiro, tem estudo, é salvadora do sistema inteiro. A mãe já vem desse lugar. O que ela vai buscar na filha? Vamos pensar, gente, vocês não são, como diz aqui na minha terra, vocês não são bobos, vocês sabem, né? Você não é bobo, você sabe. Uma brincadeira aqui que a gente tinha aqui na minha cidade, de uma pessoa que sempre fala, você não é boba, você sabe, né? Então pensa comigo, deixa eu pegar meus desenhinhos aqui. Hoje eu não providenciei nenhum material, mas tem um papel aqui, tá até manchadinho, mas vamos lá. Você não é boba, você sabe, como diz aqui na minha terra, né? Vamos pensar aqui numa escada. Vamos pensar numa escada. Aqui estão seus avós. Então aqui estão seus avós. Aqui estão seus pais e aqui estão os avós, pais e você. Ou aqui está você e seu marido. Vamos colocar você e seu marido aqui no meio. Então aqui está você e seu marido, tá? Aqui estão seus pais, aqui estão os filhos. Aqui está você e seu marido. Aqui está sua filha. Vamos pegar o caso lá dessa menina. Um caso de parentalização. Essa filha, eu vou pôr ela até do lado esquerdo do genograma. É o homem que fica à esquerda, mas como ela faz todas as funções, inclusive a do homem, essa aqui é a filha que foi parentalizada. Ela já veio de uma dinâmica onde ela foi parentalizada. O que precisou acontecer com ela? Ela teve que crescer e não só vir para o lugar dos pais, como vir para um lugar acima dos pais, que a gente costuma falar que é no lugar dos avós. Porque você não há de convir comigo que para eu ser mãe da minha mãe ou do meu pai, ou para eu ser mãe... Vamos focar aqui em pai e mãe. Vocês não concordam que para eu ser mãe ou pai dos meus pais, eu tenho que virar os meus avós? Olha o tanto que você é louco. Eu saio aqui do meu lugar, para eu cuidar, para eu ficar maior do que os meus pais, eu tenho que ficar acima deles. Então eu estou ocupando o lugar dos meus avós. Tem condição de uma vida andar para frente? Se eu estou ocupando o lugar de gerações que vieram dezenas de anos antes de mim? Muito difícil para frente, né, gente? Mas essa mulher, ela já era toda poderosa, a salvadora da família inteira. Então ela já ficava aqui, ó, acima de todo mundo. Ela cuidava dos pais, ela cuidava dos irmãos, ela cuidava de todo mundo. Então ela já sai do lugar dela. Gente, isso aqui é tão sério que eu preciso que você abra seu coração para você entender isso aqui. O que é um filho parentalizado? Quando ela sai desse lugar, este lugar fica vazio. Essa filha fica sem mãe, gente. Porque essa mãe aqui, ela devolve a energia toda para quem está atrás, para o sistema atrás. Essa filha aqui fica sem mãe. Aí essa filha que tem que entrar no lugar dessa mãe aqui, para cuidar dos outros irmãos, para cuidar desse marido. Olha o bolo que isso vai virando no sistema. Gente, uma pessoa que sai do seu lugar no sistema, as próximas gerações vão sofrendo. Por isso que, se você já vem de uma dinâmica de parentalização, é muito mais fácil que você parentalize os seus filhos também. Como diz aqui na minha terra, é daqui para ali. É sem a gente ver, já tá acontecendo aqui esse processo. Então, quando essa mulher que era toda poderosa, ela vai lá para o lugar dos avós, olha onde ela tá. Ela sai do lugar dela, fica acima dos pais, porque ela é mãe da mãe e mãe do pai e mãe de todos os irmãos. Ela sai do lugar dela. Quem que tem que entrar? Essa filha tem que entrar.
E aí, a gente começa a fazer no sistema, olha como é que começa a missão que cada um já recebe no sistema, né? Então, olha o que acontece. Como eu já disse aqui, ó, essa mãe já não existe. Porque essa mãe, ela tá lá no lugar dos avós, essa filha já ficou sem mãe. Só que acontece outra dinâmica de projeção. Essa mãe, essa mulher aqui, como ela teve que ficar grande para substituir a mamãe e o papai, que essa mamãe e esse papai não tiveram, por amor, é sempre por amor. É cego, é disfuncional, mas é amor. Então, o que acontece? Essa mulher aqui, no fundo, ela tá carente. Ela não tem ninguém cuidando dela, porque você concorda comigo que se ela teve que crescer acima dos pais, ela também não teve pai e mãe, gente. Ela também ficou órfã. Ela que era pai e mãe dos pais, então ela ficou órfã. Ela é carente. Ela tem uma criança ferida dentro dela. E o que ela faz? Ela projeta nessa filha a mãe que ela não teve. Olha o tanto que é bonitinho, é simples da gente entender. Se essa aqui sai do lugar dela e vem para cima aqui dos pais, para o lugar dos avós, é muito normal que essa aqui venha para o lugar dos pais. Ó, é só a gente ir pensando que sempre alguém saindo do seu lugar vai subir um degrau, né? Então, eu acho que com os meus bonequinhos aqui eu consigo até falar um pouquinho melhor, né? Então, aqui a gente tem a filha, ó, hierarquicamente seria assim, né? Vamos pegar aqui, deixar assim, ó. Se a gente fosse pensar na escadinha, né? Seria assim. Ó, olha as gerações. Ok? Seria assim se fosse o saudável. Mas essa aqui, ela teve que ficar grande e ficar, olha tanto que é simples, e subir para ficar maior do que a própria mãe dela. Porque ela teve que ficar grande para cuidar da família. Automaticamente essa filha fica sem mãe. E automaticamente essa mãe também fica sem mãe. O que é o próximo passo? Essa filha também sai do lugar dela e vai para o lugar da mãe. Então, gente, essa dinâmica precisa parar. Essa dinâmica, ela precisa parar. Tem que parar. Quando a gente fala, né, o lema da FASEX, em termos sistêmicos, é curando família, libertando gerações. Quando a gente cura uma família, não somos nós que curamos, né, mas é no sentido geral. Quando uma família, um sistema aqui é curado, gerações são libertas. E é aqui que eu quero chamar a atenção para você que, porventura, teve essas posturas adoecidas com os seus filhos. A maioria das vezes esses processos são inconscientes. Você fez o que você dava conta de fazer naquele momento, com a luz que você tinha naquele momento. Com a luz de entendimento que você tinha naquele momento. Era limitado? Talvez foi, mas era o que você dava conta. E hoje cabe a você liberar os seus filhos desta missão impossível de salvar o sistema, de preencher buracos. Como? Pequenos movimentos de mudança diários. Seja independente, número 1, seja independente. Amadureça enquanto homem, enquanto mulher. Seja independente, busque a sua independência. Ai, Sara, como? Cada um sabe como. Se é independência financeira, se é independência emocional, de repente vai precisar de um processo terapêutico, de repente vai precisar reorganizar você com seu marido, de repente vai ter que organizar as suas funções no sistema. Vai ter que reorganizar o sistema? Bora reorganizar esse sistema. No começo dói? No começo é chato. Mas, de repente, todo mundo vai entrando nos seus devidos lugares. E quem não quiser entrar no seu devido lugar, aquela pessoa
que arque com as decisões de permanecer no lugar que não é dela. Mas que os outros não preencham esse lugar. Eu costumo dizer, gente, o pai morreu, o lugar tem que ficar vago. Quando meu pai morreu, eu quis entrar no lugar dele, gente. Agora, olha aqui. Eu desse tamaninho, gerações, décadas depois, né? Gerações não, décadas depois, querer crescer e cuidar e entrar no lugar do meu pai. Gente, se tem um lugar vago, esse lugar ele tem que permanecer vago. Não tem que ninguém entrar nesse lugar. Se o lugar está vago, o sistema precisa aprender a lidar com esse lugar vago. Eu gosto muito de passar uma tarefa, quando a gente fala das funções, usando âncoras. Âncoras são pontos que você pode colocar, por exemplo, no chão, para você ir percebendo e você ir sentindo a posição que você ocupa no seu sistema. Você pode, por exemplo, colocar as funções. Escreve, por exemplo, numa folha, deixa eu pegar aqui. Escreve, por exemplo, numa folha, escreve cada função aí do seu sistema que você exerce. Mãe, filha, esposa, amiga, irmã. Coloca aí, em cada folha Chamex dessa, em cada papelzinho você escreve uma função. E todas as vezes que você tiver um problema para resolver, você precisa entender em qual desses lugares aqui eu preciso estar para resolver esse problema. E daquele lugar você conversa com o problema que está lá no meio da roda. Escreve lá, isso é um processo bem dramático, né, gente? Bem vivencial, tá? Não é nada aqui na razão, não, tá? É pra gente sair um pouco da razão, inclusive e entrar mais no emocional. Você pegar, então, pedaços aqui de papel grandes, pode ser maiores, inclusive cartolina. Você tem que conseguir subir aqui, tá? Você tem que conseguir colocar seus 2 pés descalço aqui. Você faz um círculo e posiciona. Aqui nesse papel tá escrito mãe, você posiciona. Aqui tá escrito sogra, você posiciona. Aqui tá escrito filha, você posiciona. Aqui tá escrito marido, esposa, marido também, se os homens quiserem fazer, né? E coloca ali no chão, em círculo. E no meio você coloca o problema. Qual que é a situação? Escreve lá, por exemplo, meu filho está tendo dificuldade no casamento dele, né? Ou está tendo problemas com a esposa, com a minha nora, tá? E aí, para ajudar, para auxiliar enquanto função, de qual desses lugares você vai ter que dialogar com esse problema? Porque se você entra no papel de mãe, ou se você entra no papel de filha, ou se você entra no papel de esposa do filho, querendo competir com a nora, ou seja, você vai encontrar dentro daquela dinâmica qual é o papel que você está ocupando. Ah, mas parece que aqui eu estou ocupando muito mais o lugar de esposa. Tá errado. Eu não sou esposa do meu filho, eu sou mãe. Eu não tenho que competir com a minha nora, né? Ou estamos falando aqui desse processo de parentalização propriamente dito que nós temos falado aqui. Quando você tem um problema para resolver, você coloca ele lá no meio, você coloca ele lá no centro. Vamos dizer que o seu problema seja questões emocionais. Problemas emocionais que você esteja vivendo. Qual lugar você precisa estar para lidar com esse problema em relação aos seus filhos? Será que o lugar que você está ocupando, sente, gente, sobe nos lugares, sobe aí nas funções e vai sentindo onde que você tem estado. Será que você tem estado no lugar de filha, de filho, de amiguinho, de amiguinha? Né? Mas voltando aqui para o foco do problema. Vamos supor que você está com problemas emocionais e os seus filhos estão lá no meio. Coloca as fotos deles ali no chão, no meio. Não tem problema, gente, isso é um processo terapêutico. A gente trabalha muito essas vivências. Coloca a foto dos seus filhos ali no centro. Olha para o problema, problemas emocionais. Olha para os seus filhos. De qual lugar você precisa estar, né? Ou de qual lugar você sente que está lidando com esse problema.
Na maioria das vezes você vai sentir que você está numa posição de filha. Buscando o quê? Buscando aconchego, buscando afeto, buscando cuidado, buscando proteção, que os seus filhos não podem te dar, porque eles são filhos. Então, onde deve ser? Em qual posição você deve estar? Buscar estar com relação a esse problema, por exemplo. Eu preciso estar no lugar de mãe. Eu sou maior, eu venho depois. Eu não posso descarregar isso em cima dos meus filhos, porque são menores do que eu. Eles podem ser mais ricos, mais inteligentes, mais estudados, mais qualquer coisa, mas são menores. Isso que eu tô colocando em cima deles, está pesado para eles? É simples, gente. Se tá pesado para você, imagina para os seus filhos. Se tá pesado para você, imagina para os seus filhos. Então vamos lá. Se eu estou percebendo que eu tô nessa estrutura, adoecendo meus filhos, adoecendo meu sistema, adoecendo meu marido, às vezes é o marido que você vai colocar lá no meio. Ai, eu quero que meu marido me proteja, seja meu pai, minha mãe, me dê aquilo que eu não tive, aquele afeto. Tá, vamos supor que seja o marido lá no meio, também a mesma coisa, gente. Eu indico essa tarefa para qualquer problema que você está vivendo na vida. De onde você precisa lidar com esse problema? De qual lugar? Tem hora que a gente vai querer ir lá para a filha. Opa, volta, aqui que é meu lugar, eu que sou mãe. Tô lidando aqui com meu marido, ai, tô querendo ir para a posição de filho. Opa, volta! Então, quais atitudes você tem tido que tem desequilibrado o seu sistema? Ah, mas o meu sistema inteiro está em desequilíbrio. Ok. Só que eu tenho uma boa notícia para te dar. Você quer ouvir a boa notícia? Um movimento que um do sistema faz, movimenta todos os outros. Quer que o seu sistema mude? Comece você a mudar. Estamos todos interligados. Estamos todos interligados. Todos interligados. Um movimento que um faz vai mexer em todos os outros. Então, observa se a forma com que você tem levado a sua vida, o que você tem confidenciado para os seus filhos, o que você tem demandado dos seus filhos, em termos de amor, de atenção, de afeto, de cuidado, de zelo, de qualquer coisa, de amizade. Veja se está saudável, se está equilibrado. Veja se você está buscando no lugar certo. Ai, Sara, mas está tão pesado para mim, meus filhos são únicas pessoas que eu tenho com quem contar. Não, você não tem com quem contar. Com filho, não. Nem criança, nem adolescente. Você pode ter, em equilíbrio, dentro do seu lugar de mãe, de pai, o auxílio dos filhos, quando você não der conta mais de gerenciar a sua própria vida. Aí nós estamos falando da velhice, que eu, inclusive, já falei em outras lives, eu nem vou entrar nisso aqui. Qual que é o único momento em que filho cuida de pai, gente? E não é filho... Não é um, é os filhos, todos os filhos. Não é só um para cuidar do pai e da mãe, são todos. Tem 10 filhos, então é 1/10 de responsabilidade para cada um. São 2 filhos, então é 50% para cada um. Não é só um que vai cuidar do pai e da mãe. Então, quando que é o único momento que a gente cuida de pai e mãe? Da nossa posição de filho. Não é subir acima deles para cuidar deles igual pai e mãe, não. É quando eles já não são mais capazes de gerenciar a própria vida. Eu não vou entrar nisso aqui. Quem quiser, assiste a live anterior, que eu acredito que eu falei muito sobre isso. A anterior também, né? Então, ai, Sara, tá tão difícil para mim. São as únicas pessoas que eu tenho com quem confidenciar são os meus filhos. Como é que isso pode mudar? Será que você é uma pessoa tão fechada que não consegue fazer amigos? Vamos buscar uma terapia? Para você desabafar um pouco? Para você contar para os seus problemas para alguém que dá conta de ouvir o que você tem para falar sem surtar, sem morrer, sem querer paralisar a vida para cuidar de você. Busca terapia, gente. Terapia.
faz novos amigos, faz amizades. E aqui, pra gente já ir concluindo, é onde eu falo. Seus filhos não são seus confidentes. Busque alguém do seu tamanho. Alguém do seu tamanho significa alguém da sua geração. Alguém que profissionalmente tem todo o preparo, que estudou, que se capacitou, que tem inclusive supervisores acima dele para dar conta de lidar com todos esses problemas. É buscar terapia, é buscar resolver os seus problemas com o seu marido, com a sua esposa, para não ter que ficar levando isso para os filhos. É se tornar autônomo. É buscar cuidar de você. Você tem a força. Você tem a força dentro de você para cuidar de você mesma. Então nós precisamos sair desse lugar de sempre olhar para o outro, precisando, querendo. Gente, e aqui eu tô falando de pessoas que têm dores profundas na alma. Busque ajuda. Busque ajuda. Não queira que os seus filhos deem conta de preencher um vazio que ficou, um buraco que ficou das gerações anteriores, de pai, de mãe, de avô. Por isso que o genograma é uma ferramenta tão importante. O genograma nos ajuda a fazer esse mapeamento, coloca diante de nós a nossa estrutura familiar com uma clareza tão absurda que você fala, meu Deus, eu não estava vendo isso. Quem tiver interesse em fazer, inclusive, lembrando aqui do nosso curso de genograma, o link está lá na bio, tanto para você que é profissional e quer usar essa ferramenta sistêmica fantástica, seja terapeuta, psicólogo, coach, assistente social, médico, enfermeiro, qualquer profissional, ou simplesmente você que quer ter esse despertar, essa consciência e quer mudar você. Porque os alunos também passam pelo processo do genograma. Nós temos os grupos de estudos e práticas que é para você também vivenciar. Então, o link está lá na bio, se você tem interesse. Essa é uma opção. Olha só, tenho problemas sistêmicos, tenho problemas, nossa, eu preciso entender minha vida, por que eu tô tão encalacrado, por que minha família tá do jeito que tá, o que tá acontecendo? Uma alternativa que eu tô trazendo aqui para você é o curso de genograma, tanto para profissionais quanto para qualquer pessoa, casal que queira fazer. Nós temos workshops vivenciais, eu trabalho minuciosamente isso tudo que nós estamos falando aqui. Precisamos ver quais são os movimentos necessários. Você está precisando descansar? Está sobrecarregado? Descanse. O que você pode fazer para dar conta de descansar? Para cuidar de você? Gente, essa pandemia, ela não está causando problemas simplesmente. Ela também está trazendo à tona, eu estou falando isso desde o dia que começou a pandemia, para os alunos do genograma. Essa pandemia só vem para ativar dores que a gente já tinha. Essa pandemia só vem para expor a ferida. Aquilo que já estava lá escondido, que já estava recalcado, que estava, guardado muitas vezes a 7 chaves ou esquecido, aflora. Por isso, tanta debilidade emocional nós estamos vivenciando. Então, como que você, do seu lugar, busca ajuda? Não é confidenciando com seus filhos? Estão entendendo, gente? Onde que eu quis chegar quando eu trouxe esse tema? Não é trazendo para os filhos, não é confidenciando, não é querendo que eles te ajudem. Lembra lá do caso da menina? Novamente, lembrando, gente, o que nós podemos fazer para ir tirando dos nossos filhos esse peso? Sabe uma coisa que é muito interessante, que até uma professora querida minha, a doutora Silvana, ela fala muito? Se prepare para a sua velhice. Se prepare para a sua velhice. Como? Cuide da sua saúde física, mental, espiritual. Busque meios, até mesmo financeiros. Poupe um pouco de dinheiro que possa, de repente, ajudar lá na frente quando inevitavelmente a velhice chegar e, de repente, uma doença, enfim, qualquer coisa. Vá se preparando. Olha, mas eu tô com 30 anos, 30 e poucos, 40. Vou pensar em velhice? Precisamos pensar. O que a gente está plantando para colher depois?
O que que eu posso fazer? O que mais que a gente pode fazer? O autocuidado. Gente, a gente sempre vai querer buscar no outro um preenchimento que nós estamos negligenciando. Ficou bonito, hein? Fazer uma frase, fazer um post. A gente sempre vai buscar o cuidado em alguém, em algo ou em alguém, pode ser no marido, qualquer pessoa, nos filhos, quando esse cuidado deveria ser nós a nos proporcionar e nós estamos negligenciando. Hoje nós somos adultos. Ó, como adulta, eu tenho uma criança dentro de mim, uma criança muitas vezes ferida, tenho. Mas quem cuida dela? Ah, meus filhos, meu marido. Papai e mamãe ainda cuida. Não, gente. Eu agora sou adulta. Quem vai cuidar? Quem vai cuidar da minha criancinha ferida? Eu. Eu vou cuidar dela, eu vou olhar para ela, eu vou dar tempo de cuidado para ela, eu vou investir, eu vou amar, eu vou cuidar, eu vou me cuidar. Quantos de nós estamos nos abandonando? Gente, se não temos amor próprio, nem todos os amores do mundo vão dar conta de preencher o nosso vazio, não. E nós precisamos também aprender a lidar com a falta. Aquele buraco de papai, de mamãe, de qualquer outra pessoa do sistema está vago. E precisa continuar vago. Eu não posso colocar ninguém lá. Porque não é possível. Eu só vou gerar mais doença no meu sistema. Gente, difícil, tema complexo, né? Olha só. Acabei de falar um monte de coisa sobre isso aqui, né? Sara, se já estamos repetindo o sistema, como romper? E aceitar o que virá a seguir. Um processo. Todos esses processos que eu fui falando aqui, dia após dia. Permaneça no seu lugar. Começou a sair, volta. Né? São pequenos movimentos. Para finalizar, de verdade, seu filho te liga. Ele ficou uma semana sem te ligar porque ele é adulto, ele é casado, ele tem a família dele, ele tem o trabalho dele, aí ele te liga. Oi, mãe, tá boa? Tô aqui, né, jogada pras traças. Tô aqui, né, sem filho. Ninguém me ama, ninguém me quer, você não me liga, né? Ou se não? Até que enfim, né, lembrou que tem mãe, lembrou que tem pai. Começa a parar com isso. Olha que movimento simples de mudança que o seu sistema... Aí todas as vezes que o seu filho vai te ligar, ele já fala... Vou ligar, eu já sei que ela vai reclamar. Ou ele, eu já sei que vai soltar os cachorros, falar que eu sou ingrato e tudo. Aí cada vez liga menos, o filho liga menos, liga menos, liga menos. Aí mais você vai se ressentindo, mais você vai se sobrecarregando e mais... Olha só, um vai alimentando a doença do outro, né? Ou a carência ou a ausência do outro. Então, se você era daquelas que, oi, seu ingrato, lembrou que tem pai? Lembrou que tem mãe? Quando o filho ligar, oi, meu filho, como que você tá? Que bom. Bom que você ligou, né? Vai mudando, gente, vai mudando. Com consciência, mas tem que ser consciência expandida. Se não tiver consciência, a gente não dá conta. Por isso que essas lives aqui vêm para tirar vocês da zona do conforto. E dói, é chato. Acha que eu não sei o tanto que é ruim ficar ouvindo essas coisas aqui? Ah, gente, eu sei. Mas também é libertador, ok? Vejo muita preguiça por parte das pessoas, ficam acomodadas. As pessoas não, nós. Nós ficamos acomodados. Nós temos preguiça, né? Nós ficamos incomodados. Nós, eu e você, todos nós. Todos nós temos um nível de enrosco, de nó, né, que paralisa as nossas vidas. Gente, coloquem uma palavra aqui para mim, como é que foi para você? Foi bom para você? Coloca para mim aqui em uma palavra. Como é que foi para você essa live? O que trouxe? O que gera em você? Pode colocar, seja honesto, raiva. Eu sinto raiva. Coloca, né? Me dá uma palavra e coraçãozinho, né, gente? Se vocês gostaram, a única forma que eu tenho de saber é se tiver coraçãozinho
e compartilhamento para aquelas pessoas do seu sistema que você sabe que precisam, tá? Já agradecendo a participação de vocês que estão, ó, tem gente que tá aqui firme, as minhas alunos do Genograma, tô vendo vocês sempre aqui, obrigada, gente. Vou fazer live com os meus alunos de Genograma também aqui nas quintas, viu? Quintas sistêmicas, papo sistêmico, vai ter aluno de Genograma também, tá? Assim como nós teremos um novo quadro também de sexologia, que os alunos de sexologia também vão participar. Olha que legal, gente, que bom! Obrigada, excelente, especial, poderoso, maravilhosa, indescritível, simplesmente amei. Que bom, gente, tive vários insights. Oh, W, que ótimo. Magnífica! Gostei, hein? A live foi maravilhosa. Eita, acabei de entrar e já tô achando o máximo. Assiste, Sandra, porque fica tudo gravado, tá? Esclarecedor, sempre maravilhosa. Obrigada. Entendimento abrindo muito, esclarecedor, fazendo sentido. Gente, se você até aqui tem feito, entre aspas, não diria a palavra errada, mas até aqui tem sido disfuncional, não está funcionando direito, começa os movimentos de mudança. Esse movimento de mudança que você está fazendo, que é participar das lives, das quintas sistêmicas, já é um movimento de mudança, significa que você quer mudar. Agora, para fechar com chave de ouro, querem saber a tarefa que eu vou deixar para vocês libertarem o sistema de vocês dessa cadeia adoecida? Quem quer? Vou dar a última dica, essa é a de ouro. Essa é a dica de ouro. Quem quer saber? Quem quer saber? Essa é para libertar gerações, hein, gente? Amei seu esmalte. Eu fiz até post sobre esse esmalte, viu, Nice? Porque eu já tive namorado muito abusivo, né? E eu, na dinâmica de deixar ser abusada, entrei numa dinâmica de, né? Sempre tem parasita, porque tem hospedeiro, né? Então, complementarmente, um namorado abusivo e eu na dinâmica de abuso. Era uma pessoa que controlava a cor do meu esmalte, a cor do meu batom, se eu podia pôr óculos na cabeça ou não, a roupa que eu usava. Eu fui feita uma lavagem cerebral na minha cabeça em que eu tinha que ser uma boneca para pertencer a uma determinada sociedade. E hoje eu posso escolher a cor do esmalte que eu uso. O máximo que o meu marido olha e fala, diferente, né? Igual uma aluna minha me mandou um direct, falou, meu marido fala que é exótico. Exótico, né? Ok, mas não tá ofendendo ninguém, deixa eu usar o esmalte da cor que eu quero, não? Sempre quis um verde exército, dizendo meu marido que é burro fugido, né? Que isso aqui tem a ver com o que nós estamos falando? Eu tô cuidando de mim. Tô indo pro salão, faço minhas unhas, eu me cuido. Ah, mas eu tô um pouquinho acima do peso. Tô, engordei o mundo nessa pandemia, porque entra na dinâmica que eu já falei para vocês, que ativam dores, que ativam processos que já estavam adoecidos, trabalhando demais, comendo errado, não fazendo atividade física. Tudo isso, tô acima do peso, então eu tô me cuidando, né? Eu preciso me cuidar enquanto mulher, eu preciso me amar. Então isso já entra aí nessa dinâmica de mudança. Vamos fechar então com chave de ouro. Daniel acaba bom. O máximo que ele fala é você que sabe, meu amor, se você tá se sentindo bem, né? E é assim que tem que ser, né, gente? Claro que a gente tem diálogo, a gente conversa, a gente se adapta, a gente se ajusta, a gente ouve por que o outro não quer que faça isso ou que faça assado, não por um simples não por uma simples disputa de poder ou para satisfazer o ego controlador, não. É ouvir por que o outro não quer que eu faça ou que eu use ou que eu, né? A gente precisa ouvir. Casamento é isso também. Vamos lá para a última dica? Quer libertar seus filhos? Não importa qual a geração. Aliás, não importa qual idade eles tenham. Se você tiver a oportunidade, chame um por um dos seus filhos. Eu vou passar 2 tarefas para vocês. Chame um por um dos seus filhos.
Não importa a idade. Esses dias eu fiz isso com uma cliente que também é aluna do Genograma e ela disse o seguinte: eu fiz essa tarefa e a minha filha entendeu tudo. Se não me engano, a menininha tinha 2 ou 3 anos de idade, 4, sei lá, alguma coisa assim. Ele entende. Não entende não é cognitivamente, não, gente, é emocionalmente. Chame seus filhos, um por um, individualmente. Olhe nos olhos deles e libere os seus filhos da obrigação de cuidar de você. Como é que se faz isso? Dá um abraço no seu filho, na sua filha. Se possível, eu acredito muito nos atos simbólicos. Coloque a mão na cabeça dos seus filhos e fala: filho, eu te abençoo para você ir para a vida, para você prosperar. Vai, brilhe, seja tudo que você puder ser. Eu estou bem, eu ficarei bem. Agora você cuida de você e dos seus filhos que virão, dos filhos que você já tem, não importa a idade. Se tem um aninho, se está no ventre ainda, se já tem 50, se já tem 40, se já tem 20 anos, libere os seus filhos. Palavra de pai e de mãe tem poder. É decreto. Não estou falando que quando a gente confidencia para os nossos filhos ou por conta das nossas palavras, a gente vai plantando e vai colhendo anos depois. Libere seus filhos, chame um por um e diga: filho, até aqui eu sou muito grata pelo seu amor, por tudo que você tem feito por mim, mas eu te libero. Você está liberado e liberada. Não é minha mãe, não é meu pai. Eu dou conta de cuidar. Se eu precisar de ajuda, eu te peço. E deixa eles irem para a vida. Aí vai ficar o buraco. Você vai ter que preencher esse buraco, né? Como adulto saudável do seu lugar, você cuidando da sua criança. Você abençoa os seus filhos. Como flechas na mão do arqueiro, ó. Tem que ir muito mais longe do que você foi. Então chame seus filhos, abençoe. Se for criança, eu gosto muito de fazer um ato simbólico que é o seguinte. Já fiz isso várias vezes, já indiquei isso várias vezes. Eu tenho uma cliente que ela não conseguiu fazer. Até hoje ela não deu conta de fazer. Ok, ela está no tempo dela. Mas ela já está criando consciência, ela já está nos movimentos, mas ela ainda não deu conta. Não é uma atividade tão simples quanto parece. Não é só um ato simbólico, mexe no nosso emocional, mexe na estrutura de gerações que vieram antes de nós, que nós estamos reproduzindo. Pegue uma foto. Quando é criança, quando é adolescente, eu gosto. Essa adolescente que eu dei para vocês o exemplo, a mãe dela fez isso com ela. Pega uma foto ou tira uma foto dos seus filhos com os amiguinhos, dos seus filhos em festinhas, ou faça alguma foto, algo que possa representar a vida deles, não a sua. Não é uma foto sua com a criança, não. É uma foto da vida deles que representa eles. Pode ser eles com os outros irmãos ou com os amiguinhos, mas vamos pensar que às vezes irmão ainda vai, né, ter uma conotação aí também, enfim, principalmente se for o mais velho, mas quando é adolescente, quando é criança, pode ser, por exemplo, numa festinha, num parquinho brincando, feliz da vida, né? Quando é de adolescentes, pode ser também eles numa viagem, no momento em que eles estavam muito felizes, revela essa foto, vai num shopping, em algum lugar aí que tem aquelas máquinas que revelam, compra um porta-retrato lindo, lindo, maravilhoso, que nunca tenha sido usado antes, que você vai comprar especificamente para aquele propósito. Coloque num papel de presente e entregue para os seus filhos. Quando eles abrirem, eles às vezes vão ficar sem entender. Mas você peça a eles, ou você mesmo coloque esse porta-retrato no quarto deles, no lugar em que eles possam visualizar. E você pode, nesse momento, falar: filho, você precisa brincar. Você precisa se divertir.
Deixa que a mamãe tá bem. Não se preocupa com a mamãe, não se preocupa com o papai. Isso o casal pode fazer, principalmente quando tá com problema, divórcio. Não significa, só que aí, quando a gente entra em divórcio, já é legal ser o filho junto com os pais, né? Porque aí no divórcio, os pais podem falar para os filhos, né? Que o homem e a mulher estão se separando, mas os pais vão continuar eternamente ligados, unidos dentro deles, né? Então, independente da gente estar se separando, você continua nosso filho, vocês continuam conosco, isso é outro assunto, tá? Agora eu tô falando é para liberar mesmo. Então, quando é criança e adolescente, faça esse ato simbólico, tá? Faça esse ritual, né, que a gente chama. É um nome, soa meio estranho, mas é um ritual, algo que a gente faz para marcar sistemicamente, emocionalmente. É um marco naquele sistema. Então faça isso. Libere seus filhos, providencie ali uma foto, algo que remeta à liberdade que os seus filhos têm para ser eles, para ser quem eles querem ser, para ir onde eles querem ir, para viver, para ir mais longe do que você foi. E não se preocupe se for pequenininho de 1 aninho, 2 aninhos, 3 aninhos, 4 aninhos. Eu não me lembro a idade, a última pessoa que eu fiz foi sensacional. Ela falou que a menininha ficou olhando assim, sabe, como que estava entendendo tudo, né? Então, gente, fica aí 2 grandes atos simbólicos. Se fez sentido para você, só se fez sentido para você se você entendeu, se você deseja do fundo do seu coração fazer esse movimento. Não faça por fazer. Movimento sistêmico, ele vem após uma decisão, uma imersão dentro da gente mesmo, com consciência, algo que te impulsiona a fazer esse movimento. Pessoal, muito obrigada pela participação de todos vocês. Se os pais não te liberam voluntariamente, você hoje, Welbert, você é adulto. Hoje você tem a capacidade de discernir o que é certo e o que é errado, o que é funcional e disfuncional. E nós vamos, como seres humanos adultos, se você estiver nessa dinâmica aqui, você fica aprisionado, porque afinal de contas, a criança quer o quê? O que a criança quer, gente? Agradar papai e mamãe. Agora, se você entra na dinâmica do adulto, o adulto, ele olha para as situações do sistema e fala, isso aqui é legal, isso aqui eu quero. Não, isso aqui não faz sentido para mim. Não, eu vou continuar nessa dinâmica aqui não, que ela não é legal. Porque, afinal de contas, eu estou plantando para as próximas gerações. Eu vou negociar com o sistema. Você já tem a autorização da vida, para sair debaixo dessa opressão, se é o caso, tá? Porque quando você nasce, já começa, já tem que desligar o cordão umbilical, a não ser que continue igual aquela mãe lá do filme Cordão Umbilical, que nunca desliga o filho, né? Só depois que morre, que o menino nasce para a vida. Pelo amor de Deus, que os seus filhos não precisem esperar você morrer para eles viverem, né? Então, se você é adulto, precisa entrar na dinâmica de adulto. Se você é criança, você vai continuar na eterna ilusão de agradar pai e mãe. Se você é adulto, você sabe, nisso aqui eu consigo agradar meu pai e minha mãe e vou agradar e quero honrar porque eu os amo. Isso aqui eu não dou conta não. Minha mãe quer que eu permaneça nessa função de marido dela, isso aqui não dá pra mim não. Eu vou precisar fazer os cortes. Então é só entrar na dinâmica de adulto, ok? Beijo, gente! Quinta-feira que vem espero vocês aqui, hein? Compartilha essa live, dá like aqui, deixa os coraçõezinhos aí pra mim e a gente se vê na próxima Quinta Sistêmica, nosso papo sistêmico. Estou negociando já com algumas convidadas. Gente, o papo sistêmico vai ficar bom, né? Porque aí já é bate-papo sistêmico mesmo e vai ser muito bom. Beijos! Gente, o link do curso de genograma tá lá na bio, quem se interessar, tá bom? Tchau, tchau!